Olá pessoal, bom dia. Terceiro vídeo da primeira aula sobre a evolução do pensamento geográfico. Terminando com essa parte da corrente de pensamento da geografia, os princípios da geografia. São 5 princípios da geografia. O que seriam esses princípios? Seria uma espécie de mandamentos da geografia. Para ser considerado, o fato geográfico teria que se adequar a essas características. Nós temos os princípios da extensão ou localização, princípio da analogia, princípio da causalidade, da conexidade e da atividade. Esses princípios eles eram tidos como verdades absolutas. Daí a crítica à geografia, na sua fase pós anos 70, começa a fazer essa crítica, porque essa verdade absoluta estava muito de acordo com os interesses, principalmente do dominante. No entanto, eles apresentam falha, porque eles apresentavam falha. Por esse motivo, a chamada geografia crítica não usa como instrumento de análise em suas interpretações. Nós podemos dizer que ela vai usar no máximo para a interpretação de questões ligadas à geografia física. Não seria mais, pelo menos, não que não usem mais. Inclusive, pode ter questões que eles vão abordar isso aí para saber se você sabe essa história. Agora, não seria mais como essa verdade absoluta. Então, nós temos o princípio da extensão do Frederick Hatzel. Ao estudar um fato, o geógrafo deve localizá-lo e delimitá-lo em um mapa. Quer dizer, para ser considerado geográfico, teria que, ao estudar aquele fato geográfico, analisar, era necessário que fosse localizado e delimitado no mapa. Um exemplo que eu gosto sempre de dar para meus alunos é o caso da região Nordeste, o fenômeno da seca. A seca é um fenômeno que ocorre no Nordeste brasileiro principalmente e, teoricamente, estaria delimitado na região do sertão. E a gente sabe que ela não se limita só a esse espaço. Ela extrapola as consequências ou até mesmo as causas dessa seca, o que é que provoca a redução das chuvas. Então, para você fazer isso no mapa, que é um instrumento estático, já é mais ou menos fácil. O princípio da analogia do Carl Ritter e do Paul Vidal de Lablache, o grande articulador da escola possibilista francesa, eles iam estudar um fato, o geógrafo deve comparar com outros para estabelecer as leis da geografia geral. Você estuda um fato geográfico, deve comparar com outro para encontrar semelhanças ou encontrar as diferenças que existem entre, digamos, dois locais, duas regiões. Então, o princípio da analogia seria dessa comparação. Também é fácil de se reconhecer quando isso é abordado numa questão. O princípio da causalidade do Alexander von Humboldt. Ao estudar um fato, o geógrafo deve estabelecer as causas e consequências dos mesmos. Também aqui a crítica que se faz é que essas causas ou as consequências estariam muito de acordo com a visão, com os interesses do dominador. Então, se ele ia explicar determinado aspecto da geografia, do espaço geográfico, da relação homem-natureza, das relações homem-homem, seria explicado com base exatamente, digamos assim, nos interesses, na visão do dominador. Aí cabe uma crítica. O princípio da conexidade do John Brunis. Ao estudar um fato, o geógrafo deve analisar as relações entre os elementos envolvidos, quer dizer, as interconexões que existem entre todos os elementos que estavam relacionados ao que estava sendo estudado. Na época que esse princípio vai ser criado, era muito dirigido basicamente para os aspectos da geografia física, a própria dinâmica da natureza. Mas realmente essa conexidade existe, as coisas não são isoladas, existe essa inter-relação entre
os diversos aspectos, principalmente quando falamos na questão do espaço geográfico, da produção do espaço geográfico, que é o resultado das transformações impostas pela sociedade, quando ela tenta atender suas necessidades, além das relações entre si, os homens entre si, ele vai ter que manter relações com a natureza. Isso vai afetar de certa forma. A crítica é porque na época era mais relacionada aos aspectos da geografia física. E por último também do Jan Brunis, o Brunis, o princípio da atividade. Devemos observar que tudo está em constante movimento e transformação. Também a crítica que é feita, geralmente, quando os geógrafos mais atuais, eles falam a crítica porque essa dinâmica está muito relacionada à própria dinâmica da natureza. E a gente sabe que as coisas elas estão sempre em constante transformação. Às vezes, brincando, eu uso para... Tem aquela frase do Heráclito, quando ele diz que o mesmo homem não toma banho no mesmo rio 2 vezes. Mas para ilustrar esse princípio, eu gosto de usar um dos versos da música do Lulu Santos, quando ele diz: nada do que foi será do jeito que foi, como era um segundo, mais ou menos assim. Quer dizer, tudo está em constante transformação. Então, esses princípios são fáceis. Eu sempre aconselho os alunos que eles deixem para dar uma revisada nesses princípios quando ele estiver saindo para ir fazer a prova. A gente até diz: a gente não estuda no dia da prova, não é questão de estudar, só são 5 princípios, São 5 autores, porque tem o princípio da analogia, que é o Carl Ritter, e o Laplace, e o Brunis, ele é autor de 2 princípios, o princípio da conexidade e da atividade. Então você pega os 5 princípios, dá uma checada, quando estiver saindo para a prova, está tomando ali o seu café, está dando uma checada. Aconteceu com um aluno meu desse conselho, e ele no carro da casa dele até a universidade, onde ele ia fazer a prova, ele ia lendo, até o pai dele reclamou que não era hora de estudar, disse: não, eu estou só repassando. E por sorte, quando chegou lá, uma das questões da prova era exatamente abordando um dos princípios. Não me lembro qual era dos 5, mas isso é muito bom, porque você está acabando de repassar alguma coisa e aparece algo na prova, isso dá um ânimo muito maior. Então vocês podem fazer isso, pega esses princípios. Eu preparei 5 questões para que vocês tentassem resolver essas questões. São questões muito fáceis, passando aí os princípios, vocês terão condições de responder. Então nós temos 5 exercícios a respeito desses princípios. Exercício 1, Está aqui uma musiquinha que agora vai ficar por conta de vocês. Dá um tempinho aqui. Pronto, já deu para ler, vocês já podem responder essa questão. Vamos para a segunda. Segundo exercício. Todos eles estão falando desses princípios. E aí o texto vocês vão reconhecer. Vai ser menor, já deu para responder. Tem que ser rápido. Quero que vocês venham rápido. Esses 3. A afirmação. Vou ler isso aqui. A afirmação. A fome que faz padecer milhares de nordestinos pode ser explicada pelas adversidades climáticas. Então a afirmação pode ser com base no princípio. Isso ficou fácil, Está falando da seca e o que é que ela traz como consequências. Daí ficou extremamente fácil. Mas se cair, geralmente é fácil demais. O quarto, também é uma questão bem fácil. E o quinto.
Princípio elaborado, isso aqui é só para ativar um pouco a memória de você, né? Princípio elaborado por Paul Vidal de Lablache, é o grande articulador da Escola Possibilista Francesa. Nós terminamos os 3 vídeos desse assunto, que trata da evolução do pensamento geográfico, né? São 3 vídeos referentes a uma aula. Eu acredito que aí dá pelo menos uma luz, vocês terem uma luz para continuar pesquisando e estudando. Geralmente é muito difícil não ser cobrado questão a respeito desse assunto. Beleza? Até o nosso próximo encontro. Nós vamos ter mais a segunda aula. Vou escolher um tema interessante, daqueles que sempre são cobrados, e dividir esse tema em mais 3 vídeos para a gente rever o assunto que pode estar caindo no Enem ou em outro vestibular. Valeu, pessoal!